Eu sempre acompanhei, desde dos anos 2000, primeiros textos que eu leio do professor Olavo foi no início da faculdade, em 2000, 2001. Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, na edição brasileira de 2001. Já tinha o prefácio do professor Olavo, né? Ele sempre soube que ele existia. Eu, eu tirei título para votar em Enéas e trabalhei na campanha de Enéas. Eu larguei o emprego para trabalhar ativamente na campanha do não. Na minha família, a aparição de Fátima e a mensagem de Fátima de que o mal da Rússia e que era o comunismo ia se espalhar pelo mundo era uma verdade incontestável, né? Eu fui a Fátima, inclusive, menor de idade. Para mim, nunca houve dúvida qual era o lado certo e qual era o lado errado, né? A maioria das pessoas, inclusive o livro do Lenin, né, diz que o socialismo é uma doença infantil, né, que a maioria das pessoas, elas são socialistas na adolescência. Isso não aconteceu comigo nem na infância. Eu já sabia desde o início qual era o lado certo e qual era o lado errado, né? Isso aí desde sempre. Quando é que eu comecei a estudar, eu fiz carreira acadêmica normal. Fiz vestibular, estudei na faculdade, na universidade, e no tempo que eu estava na universidade, era absolutamente claro a degeneração moral, né? Eu peguei professor Calmon, Washington, pessoas que eram da Silent Generation, pessoas que já eram adultas antes da Segunda Guerra Mundial. Você via a diferença entre eles e os baby boomers, os caras que hoje em dia têm 60, 70 anos, era absurdo, abissal. E entre esses boomers e os geração X, millennials, nem se fala, né? E isso é comprovado, não é só uma impressão. Se eu chegar e disser aqui, olha, os melhores alunos, professores que eu tive na vida caíram fora desse país, vai dizer, não, isso é só uma impressão não representativa, idiosincrasia, né? Uma observação idiosincrática, uma anedotal. Não, isso é comprovado estatisticamente. O Brasil é um exportador de gente desde que a gente nasceu, né? Desde a década de 80. O exportador de gente de qualidade. E as pessoas que importam, escória, não é isso? O que faz um país, uma família, uma empresa se desenvolver ou virar um inferno são as motivações. Se valer a pena ser vagabundo, a maioria vai ser vagabundo. Seja porque atrai vagabundo, seja porque quem não for vagabundo vai ser eliminado, não é isso? Não é uma questão individual, são institucionais, não é isso? A regra da natureza é a mesma do mercado, é a liberdade mediada pela eficiência. E aí eu comecei a fazer faculdade, estudar, fiz mestrado, fiz doutorado, fui scholar na Europa, com ensino Nobel, retive bolsa para conhecer, passear em Chicago, e eu observei isso pelo mundo. Eu achava que o Brasil era uma merda, que esses professores daqui eram uns merda aqui, né? Se eu fosse na Europa, nos Estados Unidos, nas grandes universidades, que custa centenas de milhares de dólares por ano para estudar, eu ia encontrar pessoas melhores, você encontra pessoas melhores que, pelo menos, não tá com sandália havaiana e fumando maconha com cheiro de droga. Coisa intelectualmente. Mas os caras são mais inteligentes, mas o cara mais inteligente, com conclusões igualmente ponerológicas, o cara depende de uma malignidade maior. A tríade do mal, como os psicólogos definem, né? É isso. Por exemplo, aquele papo que eu tive com o Petri lá na Deriva, eu não tenho como falar de desnazificação, eu não tenho como falar de ponerologia, de conceitos que a maioria do pessoal aqui entende. O Petri não entende que nós vivemos em um estado de exceção. Eu pergunto a ele, a exceção, a regra é a lei ou a regra é a ilegalidade? Ele acha que a regra é a lei, ele diz que não sabe responder. Eu percebi isso. O pessoal que ouve aqui a Brado Rádio, eles têm noção de que nós vivemos em um estado de exceção. Cada lei assinada por Dilma foi ilegal, porque existia uma lei chamada Acordo Ortográfico, não é isso? E não existe presidenta no acordo ortográfico, não é isso? Todas as leis assinadas por Dilma são ilegais, não é isso? Sim. Claro. É isso. Hoje em dia, cada manifestação, o cara abre a boca, ele já está cometendo ilegalidade, não é isso? Absurdo. Juros negativos. É um negócio de maluco. É o conceito de juros negativos. O conceito de juros negativos, para as pessoas entenderem, que é assustador, é meio desesperador para o cara que acha que está guardando dinheiro, está trabalhando, está suando nos últimos anos, achando que vai conquistar, que conquistou alguma coisa aqui no Brasil com os ativos que nós temos aqui nacionais, e depois complementando o Bitcoin, que segundo você lá no podcast A Deriva, é a salvação para, aliás, é uma possibilidade, você não falou salvação, desculpa, é uma possibilidade de liberdade, é a ferramenta da liberdade nos dias de hoje. Por favor. Ele não é a única arma que a pessoa pode adotar. Tem várias armas, que inclusive existem há milhares de anos, que as pessoas podem adotar para fugir do legacy, para fugir do sistema convencional, onde não existe possibilidade de enriquecimento para os honestos e apenas os vagabundos, os amigos do rei, os cantilionários ficam ricos. Nós vivemos, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, um sistema altamente fascista. O que significa fascismo? Significa que as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes bilionários, eles só existem através de uma relação simbiótica com o Estado. Nada fora do Estado, é isso que significa o fascismo. Quantos bilionários hoje no Brasil não dependem de juros subsidiados do BNDES, de amizade com o juiz, com amizade com o ministro do Supremo, o ministro do STF, STJ? Quantas pessoas têm negócios na Bahia? Não precisa nem ser bilionário.
Quem tem um negócio acima de 100 milhões de EBITDA aí e não precisa de favor de juiz e favor de desembargador, isso não existe. Nós vivemos um sistema que as pessoas só conseguem concentrar a renda se eles tiverem amizades com o governo, né? Amizades íntimas e favores dos governos. Sejam concessões, sejam subsídios, seja facilidade de obtenção de decisões judiciais, e todo mundo sabe disso. A questão é que, como a gente já conversou várias vezes, no passado, ainda trickle down, né? Ainda chegava na classe média alguma possibilidade de ganho. Quando existia overnight, quando existia juro positivo, quando a remuneração do endividamento público ela ultrapassava a emissão da moeda, as pessoas ainda conseguiam enriquecer acumulando dinheiro. Hoje em dia, você coloca o dinheiro no banco quando você, em qualquer investimento. A expectativa média de retorno é negativa, então não existe investimento. Se alguém na XP, numa empresa dessa, BTG, disser que tem algum investimento para você, ele está mentindo. Ele só acha que fala a verdade se ele considerar como inflação o índice oficial, que é mentiroso, é manipulado abertamente. Inclusive nos Estados Unidos, que tem um nível de moralidade até um pouco maior do que aqui, os índices oficiais de inflação nos últimos 30 anos mudaram pelo menos 20 vezes. Qual era a sexta, né? Do CPA, do CPA, CPI. Então, como é que chama? Isso é só um índice. A inflação real não é índice de preço. A inflação real é o aumento da base monetária, que você pode ver no site do Banco Central, do Banco Mundial, até no TradingView lá, e ele demonstra que nos últimos anos é acima de 20% para o dólar e para o real. Se você não tem um retorno acima de 20% em dólar por ano, descontado o risco, descontado todos os custos, o tempo que você gastou, os impostos e tudo mais, você está perdendo riqueza. E a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda chama senhoreagem. Na época do quinto, né, que tinha, o quinto dos infernos, né, o quinto que Tiradentes fez guerra, morreu gente para não pagar. Era uma vez e você cunhava o dinheiro, 20% do ouro que tinha saído do subsolo, você podia circular como moeda para sempre. Hoje em dia é 20% ao ano. Você se empobrece 20% ao ano se você aceitar que real é seu padrão contábil, é seu padrão de valor. Se você quiser realmente ganhar nominalmente, é melhor você ir para a Argentina. Na Argentina, lá você consegue facilmente 60% ao ano, pré-fixado em banco, né? Você quer 60% em peso argentino? Quantas moedas colapsaram nos últimos 2 anos? Como é que está a moeda do Sri Lanka? É pesada a moeda do Sri Lanka, não é isso? Como é que está a moeda do Líbano? No Líbano, a terra dos ancestrais do filho de Léo, não é isso? Os caras também estão... Teve um dia que desvalorizou 90%, não é isso? Como é que está a moeda agora no Irã? O real, parece até o real, não é isso? Como é que está a moeda na Venezuela? Como é que está a moeda na Argentina? Aí vai começar cada vez mais países a acontecer isso. O governo só tem 3 maneiras de arrecadar dinheiro. Ele pode arrecadar dinheiro com tributos, que inclusive se ele diminuísse tributos ele arrecadava mais, isso é demonstrado na curva de Laffer. A maioria dos tributos que existem no Brasil não tem como objetivo arrecadar, tem como objetivo manter você pobre. O político quer você pobre, seu filho pobre, e dependente e burro, ou ele quer o seu filho rico, independente e inteligente? Se seu filho for rico, ele é independente, ele vai cagar pro político. Ele vai morar em qualquer país do mundo que ele quiser, não é isso? O político quer que seu filho more no país que ele puder, não é isso? Que dependa dele, né? Absurdo. Então, pois é. Durante mais de 100 anos, o dólar, inclusive, o símbolo do dólar, ele vem da bandeira da Espanha, não é isso? Porque o dólar era uma moeda espanhola que circulava livremente nos Estados Unidos, na época dos pais fundadores. A bandeira da Espanha, aquele arco, os arcos de Hércules, são o símbolo do cifrão é uma simplificação dos arcos de Hércules, que é o brasão imperial espanhol, não é isso? É interessante, né, que as bandeiras de Portugal e da Espanha são símbolos de vitória contra o muçulmano. Nossa história é uma história de guerra contra o muçulmano, contra a escravidão muçulmana há quase 800 anos, né? Nós lutamos de 711 até 1400 e tanto, quase a descoberta da América, e hoje, de ameaça existencial, eles são nossa última esperança, eles são a última civilização do mundo que ainda tem filhos, não é isso? A última civilização do mundo que não aceita aborto, castração de guri de 11 anos, e essas coisas, né? É interessante, né? Que nosso escravizador, exterminador, hoje é para muitos a esperança existencial da nossa continuidade, né? Mas, voltando, respondendo sua pergunta, durante mais de 100 anos, o dólar era uma moeda, era uma medida de peso, que eram 20 dólares, era uma onça de ouro, que era 31 gramas, mais ou menos uma onça Troy, era 31 gramas de ouro. Uma grama de ouro hoje está o quê? 300 e poucos reais. Quanto é 31 gramas de ouro, não é isso? É isso, era para ser um dólar, se o dólar hoje fosse o dólar de até 1931, o dólar seria mais de 10 mil reais, não é isso? Quanto é que está o dólar hoje? Aí em 31, o governo americano disse que todo mundo era obrigado a vender o dólar para o governo, a 20 dólares, e uma semana depois eles disseram que o dólar agora vale 35. Só que todos os americanos são proibidos de ter. Aí em 71 eles disseram que nem 35 valia,
e que não ia devolver o dólar a ninguém, nenhum país inclusive, e que o dólar e que o ouro ia circular livremente. E agora o ouro vale, uma onça de ouro vale quase $2.000. Uma desvalorização desde 71 aí de mais de 99%. No real a mesma coisa. Quando começou o plano real, uma grama de ouro era R$10. Quanto é uma grama de ouro hoje? Também é uma desvalorização de mais de 99%. E se você comprou uma grama de ouro a R$10, R$11 em 94 e vender agora, não apenas você teve uma perda absurda, porque o ouro hoje vale menos do que valia em 2011 em dólar, ele está sendo demonetizado pesadamente, como toda a economia física, está indo para a economia da informação, dos serviços, como você ainda vai ter que pagar imposto sobre sua perda, né? Porque você teve ganho nominal. É brincadeira. É por isso que eu digo, o pessoal me critica de eu ser ANCAP e servidor público, mas na verdade a meta do comunismo é a destruição do Estado. Eu estou oferecendo o final do que eles prometem no comunismo sem a violência. E quem realmente colabora com o Leviatã, quem aumenta o seu poder e sua violência, não é quem é servidor público. Quem é servidor público exerce respeitando o direito natural e as leis de Deus, reduz a malignidade da natureza estatal. Quem aumenta o poder e a violência do Estado são os gadinhos que compram ação, que compram tesouro direto e que financia estados totalitários de exceção. O cara que tem um negóciozinho formal, o cara que tem imóveis, esse é o comparsa. Inclusive, ele é moralmente inferior ao ditador. Quem tem um imóvel em Cuba, na Coreia do Norte, quem investe em um lugar desse é inferior ao ditador. Porque o ditador comete crimes na Coreia do Norte, em Cuba, na Rússia, para defender a família dele, a facção dele, a ideologia dele. Quem investe num lugar desse, ele está destruindo a si, a sua família, em benefício do outro, não é isso? E a definição de juro negativo. Juro é remuneração pela liquidez. Juro é remuneração pela liquidez. Interesse. Em espanhol, interest, em inglês, né? O interesse. É a remuneração pela liquidez. Se essa remuneração ela for menor do que a inflação, ele é negativo. Na Argentina, a inflação 100%, certo? O cara lhe paga 60 no banco. Qual foi seu ganho real? 100 menos 60 dá quanto? 40. Menos 40, não é isso? Então você perdeu dinheiro emprestando dinheiro para o banco na Argentina. Isso é juro negativo. Lá é muito claro, isso até mesmo no critério da inflação de parâmetro de governo, do índice de inflação. Aqui eles criam um índice de inflação fraudado para dizer que a inflação média de real foi 6,5%, mas só que o número médio de reais que foi impresso nos últimos anos é acima de 20%. Então eles te pagam 10, sei lá. E você ainda paga imposto em cima. Você paga imposto em cima sobre sua perda. Exatamente, você é duplamente empobrecido. Você é empobrecido porque você recebeu uma remuneração abaixo da sua diluição. A sua diluição é o aumento da base. E existe numa sociedade normal, saudável, que aumenta o número de pessoas, que aumenta a tecnologia, o custo das coisas tende a diminuir. O custo das coisas diminuiu desde 94. É daí que veio o enriquecimento da senhoriagem. O governo, a tecnologia faz as coisas serem mais baratas. O normal em uma sociedade é que a grama do ouro, o litro de gasolina, o quilo de carne ficasse cada vez mais barato. É exatamente pelo fato de não estar ficando mais barato que o governo se enriquece. A casa que meus avós nasceram não tinha energia elétrica, beleza? A casa que meus pais nasceram não tinha televisão. A casa que eu nasci não tinha computador. Se seus avós tivessem aceitado que a inflação era 6,5% por ano, a inflação fosse o índice e não realmente a base da base monetária, os seus filhos teriam o padrão de vida dos seus avós que nasceram em casa sem energia elétrica. É isso. E aceitar isso é aceitar todos os ganhos tecnológicos. E a partir de 2008, aceitar perdas também. Certo? A moeda fiduciária, tem ciclos civilizacionais, né? A gente demonstra isso muito claramente no livro Bitcoin Red Pill. Tem de graça. Tem de graça na internet, tem no Amazon, no Kindle, tem ditado para quem for cego. Já baixei o meu já no Kindle. No L de Liberdade, no Rumble. É isso. Quem tiver interesse, eu tenho um Substack que explica todas essas coisas, tem um textozinho de 5 páginas, porque o juro negativo desde 2008, que compara, inclusive mostra que bolsa toma cacete de dólar no colchão, bolsa toma cacete em qualquer cenário de ouro no colchão, que não é investimento. Então, uma coisa que toma pau de uma coisa que não é investimento não pode ser investimento. É isso. Você tem que estudar. Existem alternativas, certo? Ouro é uma alternativa? De hedge de investimento não. Uma coisa que performou historicamente, secular, é arte. Você tem condição de comprar arte? Você precisa estudar. Você tem condição de comprar gemas, pedras? É uma alternativa. Você tem condição de pesquisar isso? Você tem que estudar. Qualquer coisa que você se meta sem estudar, você vai perder, bicho. Não tem condição. Existem várias alternativas. Por exemplo, na China hoje, se você não sai da China sem um guanxi, sem uma peixada, você pode chegar no aeroporto com visto e passaporte, ele lasca seu visto, você morando nos Estados Unidos, ele diz, você não vai sair daqui, seu otário. Volte pra casa e vai arranjar um emprego, é isso que ele vai dizer a você. Se você ser tirado e colocado na China hoje, custa na base de $100 mil por cabeça a perna. Se você quisesse ser colocado lá ou tirado lá informalmente, é $100 mil. Você acha que não tem gente fazendo isso com barco, com veleiro? Isso não é um grande investimento, uma alternativa? Você acha que isso não vai acontecer aqui? Lugares civilizados como a Nova Zelândia e a Austrália proibiram pessoas por ano sair, inclusive com pai e mãe morrendo em outros países, não é isso? Não proibiram?
Você acha que isso não vai acontecer aqui? A Argentina não fechou as portas? Você tinha que ter um guanchinho, uma peixada também para sair da Argentina? Você acha que não vai acontecer aqui? E muito mais perigoso do que acabar o dinheiro físico é acabar CNH, passaporte, documentos físicos. Você for no a maioria dos voos agora, eles querem fazer biometria. Ninguém vai entrar nem sair do país sem biometria. A CNH vai ser biométrica, eletrônica, não tem CNH agora, o aplicativo do escravo. Pesquisa aí o que é aplicativo Vital. Todos os grandes grupos do mundo estão tentando empurrar o aplicativo Vital para ter total controle da pessoa. Até esse chat de DP aí, tá fazendo uma shitcoin, né? Isso pra você dar até o sua íris. Ele te dá um dinheirinho pra você dar sua íris, dar sua digital, dar a cara do seu formato de sua cara, não é isso? Fica preso ao sistema. Pois é. Você que tá me ouvindo, eu tô me doxando aqui, eu tô colocando, reduzindo minha expectativa de vida, aumentando a chance de minha família ser sequestrada, meus filhos, meus pais e tudo mais morrer de uma maneira violenta pra salvar a sua família. Aproveite que eu tô ouvindo, vai estudar, pesquisa o que é Bitcoin. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter como sair daqui. Você não vai ter como comer carne. O seu único dinheiro vai ser controlado pelo governante, que vai botar, como já deixou claro que vai colocar, um esquema de gamificação, de controle, de controle social do seu dinheiro absoluto. O dinheiro vai ter prazo de validade, que o governo não quer que você acumule. O dinheiro só vai poder ser gasto em X, Y situação. Se dependendo do que você fizer, do que você disser, eles vão suspender seu acesso às suas contas, como fizeram no Canadá, com centenas de milhares de pessoas, simplesmente porque postaram publicamente críticas legítimas a Trudeau, não é isso? E o Canadá é considerado um país civilizado em relação à banana, não é isso ou não? Primeiro mundo. Pois é. Os caminhoneiros tiveram contas bloqueadas. Não foi só caminhoneiro, não. Aqueles que publicaram na internet, na rede Dá social. apoio ao cara, não é isso? Você doou R$10, você emitiu opinião, o cara bloqueou sua conta por meses. Agora quem tinha Bitcoin continuou podendo comprar qualquer coisa. Quem tem Bitcoin na Venezuela come bem, recebe tudo da Amazon. Quem tem Bitcoin na Argentina tá recebendo tudo do exterior, da Rússia, todos esses países aí em colapso. Quem tem Bitcoin no Líbano tá beleza. Inclusive, você aprendendo a utilizar Bitcoin, você ter pela primeira vez um ativo que ninguém tem como lhe tomar. Eu vi você através da violência. É o primeiro ativo na história da humanidade que você pode levar para você no caixão. Como Jesus veio fazer a lei do Antigo Testamento ser perfeita como ela nunca foi, o Bitcoin em autocustódia faz a propriedade privada ser perfeita como ela nunca foi. Ela ser imune à violência e ela ser imune à sucessão. Até o Bitcoin, todos os ativos que você tivesse na sua vida, se você morresse, alguém podia lhe tomar e encontrar e ficar, e alguém podia lhe tomar violentamente. O Bitcoin é impossível. Ele é imune a controle de capitais, ele é imune à expropriação, ele é imune à diluição, e ele lhe dá acesso a uma série de serviços que você nunca, que você tem anos. As gateways, as possibilidades de você comprar Bitcoin com real, elas vão ser absolutamente reduzidas. No futuro, para você obter Bitcoin, você vai ter que dar a sua liberdade, a sua honra, entregar seus filhos. Muita gente acha que Bolsonaro fez o que podia. Eu peço, quem tiver interesse, que pesquise um kebab chamado Bukele. Bukele tomou posse no mesmo ano de Bolsonaro. Primeira coisa que ele fez foi limpar as Forças Armadas. Sumiram, morreram ou fugiram do país 20% dos generais que eram vagabundos, não é isso? Aí depois sumiram, morreram ou foram presos os 20% dos deputados que eram vagabundos. É o Salvador. Depois, 100% do STF foi demitido. Essa galera toda caiu fora ou foi presa do país, não é isso? E depois, 20% dos juízes que foram ilegalmente colocados nos seus cargos são pessoas que não têm condição nenhuma, também fugiram ou foram presos do país. Em El Salvador, nunca houve decrescimento, o país continua crescendo 2 dígitos, não teve um dia de focinheira, não teve um dia de lockdown, de tranca tudo, ninguém foi vacinado. Vacinação obrigatória. Não houve nenhum momento. Então, tipo assim, existem, até dentro da cadeia, mesmo instituições malignas, existe um grau de malignidade. Na cadeia, existe uma hierarquia. Mesmo entre os presos, o estuprador pedófilo não é tratado igual um assassino dentro da cadeia, é? Um estuprador pedófilo é tratado igual um assassino, um ladrão de banco na cadeia. Dentre os vagabundos, existem gradações morais. Isso é uma questão discutível, não é isso ou não? Isso é uma verdade de fato. Exatamente. E entre os governos, existe uma gradação moral. Você não vai dizer que a Coreia do Norte é moralmente igual a Cuba, que é moralmente igual ao Brasil, não é isso ou não? Os governos da República, existem gradações morais. E o pessoal vai dizer, mas Bukele fez isso porque o país é pequeno. Se você já leu Herman Hoppe, Democracia, o Deus que falhou, qualquer outra obra dele, você sabe que quanto maior o país, mais fácil de você fazer coisas contra a vontade da população, porque o governante está mais isolado, não é isso? Você está em um prefeito, é muito mais fácil você matar um prefeito do que um governador, é mais fácil você matar um governador do que um presidente da república, não é isso? Então, para Bukele foi muito mais difícil. Bukele nem mesmo emite a própria moeda. A moeda era o dólar e agora ele reconheceu o Bitcoin como moeda, como também outros países, como a República Centro-Africana. Dólar também, né? É isso, dólar também. Hoje, se você tiver Bitcoin, tem vários países que lhe vendem cidadania, lhe vendem passaporte, a Suíça vende residência a você, com imunidade. Zug, que é um dos cantões da Suíça, lhe vende imunidade eterna. Você nunca mais vai pagar imposto, nem seus parentes quando você morrer. Você paga um lampsão e acabou. A questão é que, para você ter acesso a essas coisas que vão explodir nos próximos anos, você vai ter que ter o Bitcoin. Se você não tiver, você não vai ter acesso. A sua primeira pergunta é,
O que é autocustódia? Quando você tem saldo, se eu tenho um crédito de reais na sua mão, eu não tenho reais. Você pode ou não pagar o crédito que eu devo a você, não é isso? Quando você tem conta no Banco do Brasil, tem real no Banco do Brasil, você não tem reais. Você tem um crédito contra o Banco do Brasil, que pode ser bom e pode ser podre, não é isso? Você pode chegar lá, o Banco do Brasil tem um processo de liquidação e você não sacar sua porra do seu real, não é isso? Perfeito. O Bitcoin só é realmente seu se você tem controle exclusivo das chaves privadas. Isso significa que você compra uma hardware wallet ou que você baixa um programa offline num pendrive, num cartão de memória, no celular velho, no tablet velho, um computador que você não usa mais, e gere as chaves públicas e as chaves privadas. E você tem controle exclusivo. O Glideson lá, que era o cara do... Como é o nome do negócio do Cabo Frio lá do Rio de Janeiro? Gás. Que, rapaz, o Glideson, na minha opinião, é o macho alfa do Brasil. Glideson roubou... Tô por fora disso. Não, Glideson roubou o Edir Macedo, que botou Bolsonaro de 4 aos pés dele publicamente, não é isso? Beijando, não é isso ou não? Não foi? Glideson, macho alfa do Brasil. Glideson roubou milhões de Edir Macedo, que botou Bolsonaro de joelho com a boca no falo dele, não é isso? O cara com metade do tamanho do Bolsonaro, não é isso ou não? Tem fotos, inclusive, na internet, isso que eu tô dizendo, não aconteceu isso ou é mentira? Voltando, o macho alfa do Brasil, a mulher tomou 3 mil Bitcoin dele, que tava na Binance, e ele fez custódia privada, só que ele comprou um equipamento chamado uma Trezor, que faz isso, custa uns 50 a 100 dólares, e botou as palavras que foram geradas anotadas no equipamento. A Polícia Federal abriu e obteve os 600, 700 Bitcoin que ele tinha, ele perdeu tudo. Então é importante... É isso. O Glideson, talvez ele não... se ele tivesse memorizado 2 dessas palavras, não é isso? Pelo menos, ele podia, na hora que saísse da cadeia daqui a 5 ou 10 anos, recomeçar em alto estilo, né? Você tem salvo o restante, só as 2, 3 palavras que faltam para completar o seu código, você fica na cabeça. Ou né? você pode, além daquelas também, palavras... viu, bicho? Existe um negócio chamado passphrase. Você pode botar as palavras e criar uma outra passphrase, que pode ser uma letra de música, um endereço. Resumindo a história, o cara que tem um Bitcoin hoje está se achando, o Renato falando, tem aqui 3 Bitcoins, já 4 Bitcoins aqui na corretora. Na corretora, não sei aonde, na XP e tal. Isso é mesma merda. Não parece. Se o Estado quiser lá e bloquear o seu ativo, já foi. Não só o Estado, né? Como a maioria das desculpa. pessoas. A maioria das pessoas que já tiveram Bitcoin perderam. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam e não foi por causa do Estado. A maioria Um das hacker pessoas... pode tomar. O próprio dono da empresa fazer um exit scan e dizer, rapaz, eu tenho um fluxo de caixa de X, se eu roubar esses otários aqui, eu vou ter 200X. Então, Eu vou Renato, embora com os Bitcoins. Você tem- Inclusive o cara some, não aconteceu isso. Quantas empresas aí nós estamos vendo que eram corretoras, o cara honrava e tal, e de repente o cara diz, realmente não vale mais a pena. É mais vantagem pra mim eu dar calote nos otários e ir embora, não é isso? Renato, agora você está falando um negócio mais avançado. Eu sei que não vai dar para explicar aqui no programa, daqui a pouco eu vou ter que encerrar. Mas então o indivíduo ele consegue utilizar um dispositivo offline, ele vai conseguir Qualquer salvar computador. os Bitcoin dele num pendrive. Quando explicaram para Obama o que era um Bitcoin, o Obama teve uma reunião com um cara que sentou com ele e gerou, sem acesso à internet, chaves públicas e privadas, endereços para depositar Bitcoin e as senhas, que são as sequências para acessar aquele dinheiro. E Obama, no mesmo dia, disse publicamente que o Bitcoin é o retorno das contas numeradas na Suíça, com a diferença que você não precisa ir na Suíça, que você pode gerar dentro de sua casa. Não é um equipamento, é qualquer equipamento, qualquer pendrive, qualquer cartão de memória, qualquer celular ou tablet, computador velho na sua casa, você pode criar infinitos endereços de Bitcoin. E é seguro isso? O que nunca se esteve o cara pegar, ele leva. O que nunca esteve na internet não tem como ser hackeado. Nem se você está gerando offline, como é que o cara vai lhe tomar Mas, aquilo? por exemplo... Só se você deixar escrito junto do equipamento, como o Glideson fez. Aí é brincadeira, né? Okay? E quantos Bitcoins esse cara tinha? A polícia, 700, ele tinha 3 mil na corretora, que a mulher tomou, né? A Pô, venezuelana explica aí, lá. então, quanto Ele tinha 3 mil Bitcoin, a parte maior a mulher levou, né? A parte, isso aqui, os 700 Bitcoin devia ser o plano B dele, né? Isso ou não? Eu não sabia dessa história desse cara, não. Glideson, macho alfa do Brasil. Ele roubou milhões do cara que botou Bolsonaro de joelho com falo na cara dele, lá da Universal, não é isso? Não sabia, eu tô por fora. Bote aí, ajoelha, Bolsonaro ajoelha Edir Macedo, a primeira imagem que aparece. E no dia seguinte, o Diário Oficial, uma caralhada de indicações de tudo quanto é cargos maravilhosos pro pessoal da igreja. Olha, o fato de Bolsonaro ter criado uma expectativa trouxe milhares de pessoas, milhares de famílias perderam tudo porque acreditaram que o Bolsonaro fosse dar um choque de realidade. Eu conheço várias pessoas próximas a mim que já tinham desinvestido 100% e voltaram para o país nessa esperança e foram destruídos. Exatamente. Na Bíblia, leia Samuel avisa, não peça um rei, não terceirize o rei, não acha que sua família vai ser salva pelo rei. E quem achava, seus filhos vão ser escravizados. Confia em outro homem, Pois é, tá lá no Antigo Testamento. A natureza do Estado tá lá, o Estado que mandou matar os bebês judeus, o Estado que mandou matar os bebês em Nazaré. Aí o Petri me perguntou por que eles querem nos destruir, por que eles querem nos matar. Eu não sei, mas por que o faraó queria matar os bebês judeus? Provavelmente para facilitar o controle, né? Isso você quer diminuir a quantidade para facilitar o controle, né? Isso. Mas voltando,
Em relação a El Salvador tinha uma criminalidade 3 vezes maior do que a do Brasil e hoje tem uma criminalidade, esse ano, El Salvador teve a criminalidade mais baixa do que no Canadá, que é metade dos Estados Unidos. O quê? Mas isso custou a prisão de 1% da população em 100 dias. Foi uma operação de guerra. Morreu gente, morreu muita gente Inclusive todos os dias. cúpula Mas a também. maioria é vagabundo. Morreu muito vagabundo, custou sangue. Aí o cara, não sei o quê, o cara a paz, beleza. A paz com o domínio do vagabundo é extermínio dos decentes. É isso que foi a opção de Bolsonaro, Não exatamente. existe paz sem guerra. Não, é isso. Não, nós temos. O fim da guerra é a paz. A questão é que quem ganhou vai colocar os termos da paz. Quem ganhou no nosso país foi quem está no governo e hoje em dia controla todos os tribunais, todas as universidades, todas as grandes mídias. Se você quiser colaborar com eles, você investe no sistema deles. Em um estado de exceção, em um lugar onde não tem lei, o voto na urna não representa nada. A maioria da população é a favor de armas. Passou quantas leis de armas depois do negócio? A maioria da população é contra viadismo, como é o nome? Sodomia, gaysismo e travestismo infantil. Quantas normas contra travestismo infantil não passa? Zero. A democracia, como os pais fundadores sabiam, era uma degeneração da república. Nós estamos em um regime que você votar na urna não vai mudar absolutamente nada as instituições. A única coisa que você pode fazer, se você não concordar com o governo, é desinvestir do sistema dele, é empobrecer ele. É comprar arte, comprar ouro. O problema de comprar ouro é que quem comprou ouro na Venezuela morreu de fome. Você consegue tirar do país um quilo de ouro? Você consegue? Teve hora na Venezuela que o ouro lá valia menos da metade daqui. Vai lá buscar o ouro, você vai buscar até dólar físico que você pegar no aeroporto, você toma pau e perde o dólar físico. Agora, o Bitcoin você tá na sua cabeça. Não tem como um cara tomar de sua cabeça sem nem saber que você tem Bitcoin. Renato, e se o cara pegar o seu pendrive, o equipamento que você tá usando em alta custódia aí, os seus... Não, eu tenho uma palavra em minha cabeça, eu tenho um passphrase, ele precisa saber... Aí você acessa a internet... Não, você pode ter um cartão perfurado com as palavras, e além daquele cartão perfurado, precisa de uma senha que pode ser o telefone e o endereço da sua primeira casa. Você consegue memorizar isso? Você lembra o primeiro telefone de sua avó? Não, da minha casa eu lembro. Pois é, o endereço e o telefone de sua casa são quantos dígitos? Quanto tempo demora pra NSA quebrar isso aí?